Olá, catequista e liderança. Chegamos na etapa 173 da Escola Catequética de Multiplicadores. Nesse mês de novembro, com a presença do Padre Vitor, vigário-geral da nossa Arquidiocese de Florianópolis. O mês de novembro todinho estudando o tema da esperança cristã. Convidamos que você volte às etapas anteriores, recupere a sequência dos nossos temas, porque hoje, Padre Vitor vai nos explicar sobre o tema do juízo. O julgamento que se dá pela fé, juízo pessoal, o juízo também coletivo, o juízo universal. Padre Vitor, boas-vindas, nossa gratidão por este mês de novembro, né? A gente começa perguntando, Padre, por que a nossa vida de fé, ela tem ou ela pede um juízo? Olá, Ariel, olá, lideranças. Estamos aqui para falar sobre a esperança cristã e nos colocamos então diante do juízo. O juízo é importante porque Deus se leva a sério e nos leva a sério. Seria muito estranho nós terminarmos a nossa vida assim de qualquer maneira, tanto faz como tanto fez. O juízo é um ato de amor de Deus, um Deus que leva a sério a liberdade que Ele nos deu. É um Deus que conta com a nossa responsabilidade. Além do que, o juízo dá um sentido à vida de cada um de nós, uma nova luz, ou melhor, a luz plena para a vida de cada um de nós em particular, e para a história de toda a humanidade, de todo o mundo. O juízo particular ainda tem um elemento importante, que é o seguinte: ele vai considerar as consequências dos nossos atos, porque nós não somos só esse momento que estamos vivendo, nós somos uma história, e não somos só a minha história, em mim está a história de todo mundo. Então, por exemplo, eu sofro ou me alegro, vivo as consequências positivas e negativas de meus antepassados, meus pais, meus avós, meus professores, minhas catequistas, os padres que passaram na minha vida, quantas coisas boas, possivelmente ruins, que interferiram em mim. E de outro lado, quanta gente vai sofrer ou se alegrar em consequência dos meus atos, Então tudo isso será considerado, seja no juízo particular, seja no juízo universal, Por exemplo, a memória histórica que vai ficar a meu respeito será uma memória boa ou uma memória negativa, No caso de pessoas que são casados, os filhos que deixam serão filhos bem educados ou filhos malvados, Quem escreve alguma coisa ou deixa uma obra, uma instituição, essa obra, esse escrito, essa instituição vai frutificar em termos de bons frutos ou frutos negativos, Então tudo isso conta nesse juízo particular, E no juízo universal é a luz para toda a humanidade. Todos saberão de todos. Sim. Vamos agora, para ajudar nesse nosso bate-papo, nós vamos entrar em cada um dos temas para a gente também, quando nos perguntarem nas turmas de catequese, a gente poder ajudar e também orientar melhor. Padre Vitor, o senhor falou sobre as nossas obras, as instituições, os legados, e para nós da catequese parece pouco, mas a nossa grande obra são os nossos catequizandos, são as famílias que nós também ajudamos na fé, Então, para a gente que é catequista, para nós que estamos ali ajudando crianças, adultos, adolescentes a se educarem na fé, como é que a gente pode falar melhor sobre o que significa o juízo particular, pessoal? Como é que Deus me julga, ou como é que eu posso dizer para um catequizando que Deus nos julga pessoalmente? Então, Deus nos julga porque Ele nos ama. Catequista, desculpa, padre. Catequista,
Deus nos julga porque Ele nos ama. Anote esta frase. Isso. Quem ama, corrige, disciplina, né? Se for preciso, castiga, não um castigo severo, mas um castigo que ajude a aprender, a mudar de vida, né? Quem ama, julga no sentido em que faz a pessoa discernir entre o bem e o mal, o certo e o errado. Se eu amo alguém, não ajudo a pessoa a julgar entre o bem e o mal, o certo e o errado, na verdade eu não estou amando essa pessoa. A justiça não é contrária ao amor, não é contrária à misericórdia. Na verdade, uma misericórdia, um amor sem justiça é falso, né? É algo superficial, digamos assim, não leva a sério a liberdade, a responsabilidade das pessoas. Padre Victor, e que modo visível, encarnado, ou de que maneira a gente pode dizer que Deus, em seu Filho Jesus, dá esse critério para o nosso julgamento? Como é que Jesus é para nós esse critério do juízo? Eu gosto de imaginar o meu julgamento final, e falo isso para todos da seguinte maneira. Eu vou ser colocado diante de Deus Pai. Deus Pai vai perguntar para mim: você viveu como Ele, o Filho Jesus Cristo? Evidentemente, no meu caso, eu vou dizer que tentei viver, que fui cristão, seguidor, discípulo, missionário, enfim, administrei a palavra de Deus, os sacramentos de Deus, tentei viver o amor cristão, mas é claro que eu não cheguei à estatura da maturidade de Cristo, como diz a carta de São Paulo aos Efésios. Eis que então o Espírito Santo, do outro lado, vai dizer: calma lá, eu conheço bem esse moço, esse rapaz, eu sei dos carismas que ele tem, ele poderia sim ser um pouco mais, levar mais a sério os talentos, os carismas que lhe foram dados, mas não dá para dizer que ele é uma pessoa má, perversa, né? Aí vem o jogo, né? Deus vai levar a sério todas as minhas atenuantes, né? Porque por mais que a gente seja uma pessoa acordada, responsável, se deixe guiar pela palavra de Deus, a gente não dá conta de tudo, né? Então a gente pode usar isso como atenuantes do juízo de Deus. Mas há também os agravantes, né? Os agravantes significam: escuta aqui, a quem mais foi dado, dele mais será cobrado, né? Você sabia muito bem das coisas, né? Então é um juízo em que Deus vai pesar tudo que nós somos. Na verdade, mais do que um juízo de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a meu respeito, é um auto-juízo. Sou eu que vou me julgar diante do amor de Deus, diante de Jesus Cristo, que é o critério para a vida de todo ser humano, né? O documento da Gaudium et Spes, o Concílio Vaticano II, diz que em Jesus Cristo todo ser humano se vê, se espelha, se conhece. Qual é o critério do nosso julgamento? Será que nós vivemos como Jesus Cristo viveu? Você perguntou, né? Jesus, nosso juiz. É porque Ele é o nosso critério, Ele é a nossa medida, né? Amar como Jesus amou. O canto do Padre Zezinho: sonhar, pensar, viver, sentir, chorar, sofrer, como Jesus. E o senhor acabou de fazer essa relação de um juízo diante do Pai e tendo ao lado o Filho e o Espírito Santo. Pessoalmente, eu nunca tinha ouvido e conhecido essa forma, mas no fundo é um juízo comunitário, né? É uma avaliação, uma correção fraterna, sim, uma correção, né, meio que comunitária, né? Diante da Trindade, que é amor, que é comunhão, que é, né, essa doação plena, né? Porque Deus vem com tudo para salvar, né? Como é que é? Deus vem com tudo para salvar. Salvar. Né? Como diz São Paulo na carta a Timóteo, Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus não quer condenar ninguém. Nós não temos diante de nós duas possibilidades, ou o céu ou o inferno, né? Nós temos diante de nós um caminho só, que é o céu. Nós fomos criados para o céu.
A nossa orientação, a nossa vocação é o céu. O que é o inferno? O inferno é você ficar a meio caminho. É não continuar o caminho até chegar ao abraço do Pai, até chegar ao amor da Santíssima Trindade. É você empacar no meio do caminho. No que depende de Deus, Ele tudo faz para que eu chegue até lá. Por isso que o juízo final, o meu juízo final, ou então um juízo particular no final da minha vida, é um auto-juízo, né? Quer dizer, eu mesmo vou me colocar diante de Deus e vou reconhecer o quanto eu fui infiel a Deus, ou o quanto eu fui fiel, ainda que não de maneira plena, mas no fogo do amor purificador de Deus, Ele me purifica para a vida eterna. Até agora falamos de juízo então particular, juízo pessoal. Nós também teremos um juízo final de maneira pessoal. Mas, Padre Vitor, um dos temas da nossa fé também fala do juízo que é coletivo, do juízo que é, vamos dizer, universal, né? O juízo esse que é de todos nós juntos. A pergunta que vem no senso comum é: esse juízo final, esse juízo é a mesma coisa que o fim do mundo, o fim dos tempos, como as notícias de jornal e de boteco? Como é que a gente separa na fé juízo final de fim do mundo? Nós temos que fazer uma distinção de duas palavrinhas da língua grega, Cronos e Kairos. Ambas significam o tempo, né? Só que Cronos é o tempo contado por relógio, segundos, minutos, horas, dias, séculos, né? Isso é Cronos. Nós, quando falamos de fim dos tempos, não falamos de Cronos, né? Jesus disse, né? A gente não sabe quando isso vai acontecer. Quando perguntaram para Jesus, ele disse: os homens na terra não sabem, os anjos no céu não sabem, o Filho do Homem, ele falando de si mesmo, não sabe quando vai ser isso, ou seja, quando o tempo do relógio. Mas um dia o mundo vai se acabar, né? O que é que interessa então é o Kairos. O que é Kairos? É o tempo de graça, o tempo propício. Agora é o tempo. Hoje, no Evangelho de Lucas aparece muito a palavrinha hoje. Hoje é o dia da salvação. Hoje, a Zaqueu, né? Hoje eu quero entrar na tua casa. Hoje a salvação entrou na tua casa. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, o tempo Kairos, o fim dos tempos como Kairos, é o tempo da nossa conversão. Quando vai ser isso? Agora. Né? Não é para a gente ficar pensando, sabe lá quando. No próximo boleto. Todo dia é dia, toda hora é hora de o mundo estar se acabando. Sim. Né? Porque eu não estou preocupado com o fim do mundo, eu estou preocupado com o meu fim. Como é que eu estarei quando eu terminar a minha existência? Padre Vitor, uma pausa. Anote isso também. A nossa preocupação não é o fim do mundo, mas com o meu fim, com o nosso fim. Com o fim de cada um de nós, né? Porque a gente também não pode ficar imaginando que o fim dos tempos a gente morre, né, e vai continuando uma linha pontilhada, sabe lá quando, né? Sim. A gente não sabe quando vai ser, né? O fato é que quando eu sair do tempo, vamos imaginar o tempo como uma ilha rodeada de eternidade por todos os lados. Sim. Então, quando eu saio do tempo, eu caio na eternidade. Que não sabemos como é. Que não sabemos como é. Então, no fundo, no meu juízo particular, já acontece o juízo final, né? Porque em mim, o mundo todo é julgado. Seja em termos, como eu dizia antes, os que me influenciaram sobre mim, seja as influências que eu deixo sobre outros. Né? E Padre Vitor, então, para a gente ir finalizando e fechando o mês de novembro, tema da esperança cristã, o senhor sendo presbítero da igreja, né, nosso condutor na arquidiocese também, com tantas formações, que mensagem o senhor deixa para cada um de nós e também para a comunidade que nós formamos na fé? Que mensagem o senhor nos dá para que a gente vá se preparando para este hoje de Deus, para este momento final? Duas palavrinhas: serenidade e seriedade. Né? Serenidade significa
viver uma vida calma, tranquila, serena. Hoje se vive muito uma vida estapafúrdia, estressante, né? De correria. O mercado, esse Deus do dinheiro, faz com que a gente seja muito estressante, o que leva a uma vida sem sentido, né? E Deus não exige de nós isso, né? O sacrifício que Deus exige de nós não é o sacrifício do nosso tempo, do nosso amor, da nossa vida. É o sacrifício da serenidade, da vida no amor, na justiça, na misericórdia, na santidade. Serenidade. Mas também seriedade. Porque a minha liberdade não é uma liberdade para eu viver de qualquer maneira. Quanto mais eu levo a sério a vida, quanto mais eu produzo com os talentos que Deus me deu, isso também é tema de juízo, né? Quanto mais eu levo a sério, eu produzo com os talentos que Deus me deu, mais eu vou crescendo no meu eu, na minha personalidade, mais eu vou me realizando, né? E mais estarei sendo preparado para esse tempo kairos do juízo de Deus. O juízo não para ter medo, mas um sadio temor, digamos assim. Ter receio de perder o amor de Deus. Esse é o temor que a gente deve ter. Sim. Nós agradecemos muito, Padre Vitor, agradecemos a sua paciência de ter acompanhado conosco esses temas da esperança cristã. E agora, em seguida, reze conosco a partir do texto bíblico com a leitura orante. Querido catequista, querida liderança, chegamos ao final de mais um mês e neste mês de novembro tivemos a oportunidade de aprender sobre a esperança cristã. Neste momento, então, vamos fazer a nossa leitura orante. Prepare o ambiente para a oração com Bíblia, vela acesa, crucifixo, um cartão com um desenho de um coração. O evangelho de hoje é Mateus, capítulo 13, versículos do 24 ao 30. Leia o texto bíblico com atenção, circule as palavras semente, trigo e joio. Com a ajuda do texto, responda: qual a qualidade da semente? O que aconteceu com o trigo? E qual o significado da resposta do versículo 29 em nossa vida? Ainda, escolha um versículo da parábola e medite durante toda a semana. A parábola do joio e do trigo representa a nossa caminhada neste mundo. Somos boa semente, logo, nossos frutos precisam ser bons. Cada fruto que produzimos é reflexo das opções que fazemos, enquanto vamos crescendo, nas relações que fazemos, nas atitudes que tomamos. Deus não permite que alguém arranque o joio para que não se perca o trigo. Não precisamos colocar o nosso foco em identificar o joio de cada dia. Nossa meta é produzir bons frutos e devolver vida repleta de boas sementes nas mãos de Deus. Com o coração repleto de alegria e gratidão por mais um mês de estudos da nossa ECAM, façamos juntos a nossa oração. Ó Deus, que nos chamas para anunciar o Teu reino, faz que sejamos catequistas convictos da vocação e da missão a nós confiadas, anunciadores da esperança e da paz. Concede que o Evangelho de Jesus Cristo, Teu Filho e nosso irmão, seja anunciado por meio de nossas palavras e atitudes, e, sobretudo, pela nossa maneira de amar. Amém. Até a próxima semana.